Seja muito bem-vindo ao meu podcast Agora é a Hora. Nós estamos no episódio 112 e o tema que eu trago para você é um grande tema de expansão de consciência que vai muito contribuir para a sua vida. Então, antes de começar, já deixa para mim aqui o teu like, coloca aqui nos comentários se você tem alguma dúvida sobre o tema que eu vou falar para você e compartilha com outras pessoas. O tema desse episódio é espiritualidade e vidas passadas. E para falar sobre esse assunto, eu trago para você, com todo o prazer, a Thaís Joia, que é terapeuta de fractais de alma e vidas passadas, escritora, palestrante e host do podcast Alma de Coruja. E nós temos as nossas corujas aqui para receber você, né? Primeira coisa que eu falei: "Olha as corujas". Menina, eu Muito amo bom. coruja. Te contei a história, né? Muito. Thaís, seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigada pelo convite. Quero agradecer não só você, mas a tua egrégora, a tua ancestralidade, que eu tenho certeza que está aqui, eu posso até sentir, Com certeza. para nos ajudar, para te trazer sabedoria, né. A coruja é muito que simboliza isso, sabedoria, Com certeza. para que eu espero que você seja um grande instrumento aqui, nós 2, né, Sim, para que a gente possa fazer uma conversa bem profunda, levando para as pessoas não só o despertar, mas principalmente a expansão da consciência. com certeza. Esse é o intuito, né. É. Pra gente expandir a consciência das pessoas e para as pessoas entenderem que muitas coisas que acontecem nessa vida, Josiane, não é dessa vida, é de Sim, outras vidas. Por isso sim. que eu trato vidas passadas. Exatamente. E eu vi um corte seu num podcast que foi o que me chamou a atenção, falando sobre animaizinhos. A Ah, gente também vai falar sobre isso, porque eu tenho sim, certeza que muita gente tem o seu bichinho de estimação. com Eu tenho os certeza. meus 7 em casa e a gente sabe o quanto que eles absorvem, Muito. né, o nosso campo, o campo da família, do lar. De tudo. Então é muito importante, porque quando a gente evolui, a gente impacta em todas as pessoas que a gente convive e os nossos Sim, animais também, com né. certeza, com certeza. Thaís, então, indo para esse assunto, espiritualidade e vidas passadas, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho o que seriam fractais de alma, Tá. vidas passadas, e também atrelasse isso a realidades paralelas, né? Que a gente fala muito, a gente estuda e vê muito alguns vídeos, principalmente de Bashar, Sim, falando com maravilhoso. relação a realidades paralelas acontecendo nesse mesmo segundo em Muito várias bom. em É várias isso aí. frequências, né. Então Exatamente. conta pra gente aqui. Então vamos lá. Fractais de alma são memórias nossas de vidas passadas. Então, é nosso arquivo acástico. É como se fosse o nosso HDzinho de computador. Quando a gente acessa aqui nessa vida alguma memória, claro que tem memórias boas e ruins, a gente acaba vivenciando aquilo que nós passamos em vidas passadas. Uhum. Então, eu vou dar alguns exemplos, acho que é mais fácil até para a pessoa Isso, entender. isso. Ah, eu estava super bem de dinheiro e hoje eu não consigo trabalho, eu não consigo guardar dinheiro. Por que que antes, há 2, 3 anos atrás eu conseguia e hoje não? Porque a gente pode acessar algo que aconteceu em outra vida e esse fractal acaba reverberando no nosso campo energético. Então vem como um gatilho Hum. mental. Ah, em uma vida eu fui padre ou fui freira e fiz o voto de pobreza. Aí a gente traz esse voto de pobreza e começa a agir como a Josiane, que foi o padre, e tudo que vem de dinheiro, tudo que chega do dinheiro, o nosso campo energético, como nós somos energia, nós somos frequência, o nosso campo energético repele isso. Poxa, então eu fiz voto de pobreza? Então dinheiro é sujo, dinheiro é pecado, é melhor ser feliz do que ter dinheiro. E eu falo, gente, é melhor ser feliz com dinheiro, não é melhor ser feliz do que ter dinheiro. Só que a gente acaba vivenciando isso e quando chega o dinheiro, quebra um carro. Alguma coisa na casa quebra, alguém fica doente, a gente tem que gastar dinheiro. Alguma coisa acontece para esse dinheiro, porque dinheiro é energia, não ficar no nosso campo. Então, o que que a gente faz? A gente traz esse fractal, entende o que está acontecendo, reverberando no campo da pessoa, e aí trata para que a pessoa não fique com o campo sujo. E não fique sendo a Josiane de 1850, e sim a Josiane de 2026. Então dentro da terapia, é um dos trabalhos que eu faço. Quem faz, na verdade, é a egrégora de Santa Esmeralda, que é a egrégora que eu trabalho. É Hum. como se fosse não, é uma apometria também.
tá? Então a gente resgata até aspectos que estão surgindo no nosso campo hoje. Ah, será que a Josiane também tem obsessores, parceiros de afinidade? Que tipo de experiência genética que tem? Chips implantes? Será que tem votos feitos em outras vidas, contratos, pactos, pragas, maldições, magismos, pentagramas? Tudo que tem no nosso campo que a gente fez lá em outra vida também reverbera. É, Então, enquanto a gente não entende isso e não limpa, a gente não consegue ser quem nós viemos para ser de verdade. Então, a egrégora, ela traz esses aspectos, traz os fractais, limpa tudo isso e conta uma história de vida passada. Por isso que é fractais de alma e vidas passadas. sim. Então, a egrégora, ela traz uma história de onde tudo se originou. Mas é uma, duas, três páginas para você olhar aquilo e ressignificar. Porque por mais que a egrégora limpe todo o nosso campo, essa sujeira energética, a mudança está dentro de nós. Tem que ter autoconhecimento. Se não tiver autoconhecimento, não é terapia nenhuma que resolva. Porque a egrégora é como se ela desse empurrão, falar assim: ó, Josiane, vai, que nós limpamos o seu campo. Mas se você não olhar para aquilo e falar, realmente, eu estou agindo como a Josiane de 1850, eu entendi isso, e a egrégora limpa o campo para eu agir como a Josiane de hoje, você não vai mudar. Você tem que ter expansão de consciência. A verdadeira mudança vem de dentro de nós. E eu amo Bachar. Eu fiz ressonância harmônica com Hélio Couto, que também tem a mesma linha do Bachar. E o Bachar fala muita coisa que eu faço na terapia hoje. A gente acessa as vidas paralelas. E quando a gente acessa as vidas paralelas, você tem que fazer uma pergunta: que Josiane que eu quero ser? Tudo é como se você entrasse lá no mainstream e tem um monte de vídeo, tem um monte de histórias da Josiane. Tudo que tem lá, você vai pegar o controle e vai falar: "Ah, hoje eu quero ver um filme de romance, hoje eu quero ver um filme de ação, hoje eu quero ver um filme de terror". Então, as vidas paralelas é a mesma coisa. São Basta você frequências diferentes. total, é como frequência, são frequências e Sim, basta você acessar a acessar. frequência que você quer ser hoje. Uhum. Que Josiane você quer ser hoje? Isso é cocriação, Sim, é a lei da atração, sim. né. Então você vai lá, fala: "Ai, hoje eu quero ser a Josiane milionária". Então, eu vou ser a então é ser para ter. Ser para É ter. você se sentir a Josiane milionária. Claro, não é para ficar rasgando dinheiro à toa, "Ai, então eu vou lá rasgar dinheiro". Não, não é isso, porque depois vai vir a consequência. Mas é você sentir essa energia, é uma energia. Como o dinheiro é uma energia, como você estar Tudo é feliz é energia, uma né? energia, você é tudo energia, tudo frequência. Tudo é frequência. Então, a vida paralela, eu uso muito quando eu ensino a cocriação. Então é mais fácil da pessoa visualizar. Pô, então, já que eu tenho vários filmes da Josiane, que Josiane eu escolho ser hoje? Então você vai lá acessar essa Josiane que você quer ser. Claro que a gente está no mundo de dualidade, né? Não é, tem o bom, o ruim, e é normal, porque aqui é uma escola, a gente está aprendendo. Então, no amor ou na dor, a gente aprende. Que seja mais no amor do que na dor, né? Uhum. Mas quando você tem essa consciência, Josiane, você olha para aquilo que está acontecendo com você naquele momento, fala, poxa, o que que eu estou fazendo com a minha vibração? Então a gente tem que levar. Você tem que olhar aquilo e falar: "Bom, isso não é meu", e a gente consegue sentir, "isso não é meu, então eu vou elevar a minha frequência para ficar numa frequência boa". E quanto mais a frequência tá boa dentro da gente, mais coisas boas acontecem com nós. É isso, Sim, né, resumindo. fantástico. Esse resumo, ele é muito importante, porque, assim, muita gente, quando a gente desperta a consciência, as pessoas elas querem respostas, né? E você vem de um piloto automático condicionado, não que a gente não esteja agora, depois que nós já estamos despertas, né? Um trabalho Sim. contínuo, diário de autoconhecimento, a gente tem muitas ferramentas para isso. Mas quando a pessoa desperta, que ela começa a ver que as coisas estão fazendo sentido, que ela sai da vítima, que ela começa a ter uma autorresponsabilidade, que ela criou aquela realidade para ela, né, Uhum. através dos programas inconscientes, porque são eles que vão determinar a nossa vibração e a gente vai acessar o que está compatível. Sim, Isso tem a ver com vidas passadas, porque eu vou ficar voltando, acessando esses fractais, que nem você falou. Então, é uma ferramenta muito poderosa, porque quando a gente sai do escuro, a gente quer resposta. Eu passei exato. por isso. Então, quando você traz para a pessoa e ela está pronta, né, para ver, entender, Uhum. fazendo a relação de tudo que ela está vivendo, esse padrão que ela está voltando com coisas que ela já viveu e ela traz,
ela começa a ver que faz sentido, isso dá um fôlego, um ânimo Uhum, para ela reprogramar isso tudo e ressignificar. exato. E como que você trabalha? Quais são as ferramentas que você usa nessa terapia? É Tá, uma sessão conversada? tá. Vou Passa aqui explicar. pra gente. Bom, então como eu falei, quem faz tudo é a egrégora Santa Esmeralda, né. Eu sou médium e eu recebo tudo que eu faço na terapia, eles que vão me passando. Eu recebo pela glândula pineal, pelo chakra coronário. Então, quando eu ancoro com a egrégora para fazer a terapia, e eu vou perguntando: "Ah, essa pessoa quer tratar saúde", e aí eu tenho uma ficha de anamnese, eu sigo o passo a passo. Então tá, então a pessoa quer tratar saúde. Eu pergunto para a egrégora: "Será que essa pessoa tem alguém envolvido que a gente também precisa limpar o campo?" Porque às vezes a saúde tem a ver, né, energeticamente falando, com a mãe, com o pai, Sim, sim. né, não é nem do corpo, é de alma mesmo. É. Né. Às vezes é uma saúde uma ansiedade, a saúde do corpo e também a ansiedade, a psique, né. E Uhum. aí a gente acaba entendendo. Se vem alguém para tratar junto com a pessoa, o campo chama relacionados. Por exemplo, você vai pra tratar a saúde e vem sua mãe. Aí a gente acaba entendendo quantas vidas vocês estão juntas e o que vocês Sim. foram em cada vida. Ai, a Josiane tá há 8 vidas com a mãe dela. Caramba. Quantas então, o que que elas foram nessas vidas? Que tipo de persona você foi? A Josiane, nessa vida, ela é filha, mas na outra ela foi mãe, ela foi pai, ela foi esposa, ela foi marido da mãe dela, ela foi chefe, ela foi inimiga. O que que ela foi? Por que que a Josiane tá aqui no tratamento? Que tem a ver? Então, tem, claro, sempre que tem pessoas, tem um emaranhamento quântico, Sim, e nós temos sempre, né? sempre. Mas em alguns pontos mais fortes. Então eu tenho que limpar o campo da pessoa para liberar o seu. Então se tiver que trazer pessoa, às vezes eu fiz uma terapia que vieram 4 pessoas. Então filho, os 2 filhos, veio a mãe, Como se veio o fosse uma marido. constelação, É, é, né, como se fosse parecido, para entender um pouco melhor. dentro daquele núcleo familiar, o que que aconteceu em outras vidas que as pessoas não dão certo, que é só briga, é desentendimento. O que que será que aconteceu em outra vida, né? Será que a pessoa era a patriarca e mandava em todo mundo e hoje ela não é mais, e ela não consegue não mandar e começa aquela briga, né? Porque às vezes a pessoa fala: "Olha, eu sou dona de casa, só que eu quero mandar em tudo, eu sou autoritário, eu sou". Por quê? Porque vem de outra vida. Então a gente tem que trazer todo mundo para limpar o campo de todo mundo para liberar o dela. Então, a egrégora que vai me dizer isso na hora da terapia. Sim. Aí a gente passa lá para a zona umbralina. Então, o que que essa pessoa tem no campo dela que está atrapalhando o processo, né, entre a família? Será que tem lá os obsessores? Porque obsessor, a gente sempre vai ter, nós tivemos milhares de reencarnações. Então, os obsessores vêm. Às vezes, a gente até fez mal para alguém, Josiane, e nem se tocou. Ah, eu era dono de uma empresa, né, em outras vidas, e mandei essa pessoa embora. Só que no que eu mandei a pessoa embora, a pessoa ficou sem dinheiro e a família sofreu. Então ela vai se tornar um obsessor seu. Uhum. Ou, em várias vidas que nós passamos, a gente às vezes tinha que, né, ceifar a vida das pessoas para a gente poder sobreviver. Quantas coisas que nós fizemos em outras vidas. É. Que a gente fez? Que tipo de atitude nós tivemos e que naquele momento era uma atitude ok pra gente, ou você matava ou você sobrevivia, mas que traz consequências hoje. Então, cada vida eu falo que cada vida é um flash, né, igual eu falo, Sim. cada mergulho é um flash. Cada vida nós fizemos muitas coisas boas, mas também fizemos coisas ruins. Então vem os obsessores, e eles encontram a gente aqui às vezes. Então a gente, às vezes, age não pelo a nossa energia de hoje, às vezes influenciada por obsessores, e a gente às vezes nem percebe. Nem A percebe. pessoa que não acredita vai ser lá, manipulada muitas vezes e o obsessor tá lá só Vai. olhando, fala isso, faz aquilo, faz, né, fica brava, fica com raiva, fica, né, pra quê? Porque quanto mais negatividade a gente tem Mas dentro ele do se núcleo. alimenta dessa frequência, porque ele tá Total, nessa porque ele frequência. está. Então eles alimentam de canudinho, né. É. Fala: "Deixa lá". E os parceiros de afinidade é a mesma coisa. Às vezes são espíritos, né, entidades que nem tem nada a ver com você, mas te encontram e às vezes a pessoa é viciada em álcool. Ele fala: "Gostei, eu vou sentir o que a pessoa está sentindo". Então a pessoa fica em mais e mais e mais. Se ela não tem proteção e não entende que existe esse outro mundo, ela fica. Quanto mais ela beber,
melhor para o parceiro de afinidade. O parceiro de afinidade é o encosto. Então, a gente tem que entender que orar e vigiar é verdade. É, A gente tem que estar sempre desperto aí para o que está acontecendo. Geralmente, eu trato muito os viciados. Geralmente, as pessoas nem acreditam em nada. Eles só querem, né, sair do viver, vício. só viver naquele mundo. Tem uns que nem querem, e os que não querem, eu nem posso fazer terapia, tá? A pessoa tem que dar ok para mim, porque tem que ser livre-arbítrio. Sim. Às vezes a pessoa fala: "Não, eu tô aqui porque eu quero e tá tudo bem". E vai ficar daquele jeito. Mas tem muitos que me procuram falando: "Não aguento mais. Eu não consigo sair desse ciclo". E aí você vai ver, tem lá 18 obsessores, 7 parceiros de afinidade, porque eles estão se alimentando da nossa energia negativa, né. Ah, chips e implantes, que são as experiências genéticas. Então, a nossa tecnologia aqui hoje é maravilhosa, mas lá é muito mais avançada. Então eles colocam, e quando eu falo chip implante, não é igual ao computador, é que é o modo de falar, mas são como umas geleinhas, eles colocam no nosso campo etérico, e de lá eles começam a Manipular. manipular total. Ah, tenha raiva, tenha ódio, pense negativo sobre o seu filho, sobre o seu cachorro, sobre, sabe aquela coisa? Fica aqueles pensamentos intrusivos. Então eles manipulam pra gente brigar, pra gente baixar a energia, a frequência, também existe muito. Votos. Votos, por exemplo, eu fiz um voto de pobreza, eu fiz um voto de castidade. Tem pessoas que não conseguem se relacionar, porque em outra vida fez um voto de castidade. Então eles falam: "Poxa, mas eu tenho só problema com meus relacionamentos amorosos, porque eu não tenho vontade de me relacionar com a pessoa", né. E aí a gente descobre que ela fez um voto de castidade. Então a gente tem que tirar esse voto de castidade que ela fez quando foi padre, foi freira, para liberar o campo dela. Ah, às vezes a pessoa, falou: "Bom, eu tenho um magismo". O que é o magismo, né, até para desmistificar. Às vezes nem precisa de artefato, a intenção é o Só a magismo, intenção. né. E só que em outras vidas a gente usava muito, não tinha Google para entender o que que era bom, o que era ruim, a magia é neutra, depende da pessoa A intenção. que vai usar, né. A gente vamos usar uma magia. Tá, eu vou lá tentar ajudar as pessoas, mas tem gente que fala: "Não, eu quero fazer algo negativo, eu vou ganhar muito dinheiro com isso, eu vou fazendo algo negativo", então ela tá na magia negra que a gente fala, né. Sim. E aí as pessoas começam a manipular isso para o mal de outra pessoa. E ela gosta disso, e os espíritos chegam nela para se alimentar disso e dão um aporte para ela. Então ela começa a ter dinheiro, ela começa a ter tudo, mas de uma maneira não muito boa, É. para o lado negativo. Só que tudo tem causa e efeito. Uhum. Então a gente tem que saber muito bem o que que a gente faz. Energia, a gente consegue manipular a energia, mas tem que saber se é para o bem ou para o mal, né. Então, é tudo isso que a gente pega numa terapia. Aí a gente vai lá para os fractais. Que tipo de fractal que eu tenho? Será que eu tenho fractal de não merecimento? Crenças limitantes, padrões, ódio, raiva, culpa, o que que eu fiz em outras vidas que está reverberando aqui? Eu tenho cliente que não consegue, precisa falar inglês e não consegue, por exemplo. É um exemplo. Uhum. E aí a gente foi entender que ela tinha um fractal de crenças limitantes, ódio da língua inglesa, e ela precisava falar, porque era o emprego dela aqui. E na história de vida passada, a gente entendeu que ela nasceu nos Estados Unidos, na época da escravidão, que eles, né, não queriam queria manipular os negros, né, Sim. e ela sofreu muito, a família dela sofreu muito, e com isso ela viu a família morrer, ela também morreu lá, e quando ela nasceu aqui e se conectou, preciso falar inglês, se conectou com aquele país, ela não consegue desenvolver. Então nós trouxemos todos os fractais, tudo que tinha na zona umbralina, toda a história dela para ela ressignificar, e ela começou, destravou o inglês dela, que ela tinha que fazer uma apresentação em inglês, ela estava desesperada. Ela falou: Olha, "Thaís, faz, assim, quase 10 anos que eu faço". tira a pessoa do escuro, né. Tira. Então ela Total. entende, ela fala: "Poxa, por isso que eu não gosto dos Estados Unidos". Ela falou: "Eu não tenho vontade nenhuma de ir pra lá". Aí ela descobriu outras coisas, né, não só o porquê não falava inglês. Então você vai, descascando a cebola, Sim. né. E assim, e aí a pessoa fala: mas e as histórias? Dá pra trazer história? Dá. E a egrégora só conta a história, o pedacinho que você precisa entender.
por conta do tratamento. Hum. Então as pessoas vão ouvir o que elas precisam ouvir, não o que elas querem ouvir. Tem gente que fala: "Ah, eu quero fazer um relacionamento amoroso, mas eu quero saber se aquele homem quer ficar comigo". Daí a egrégora não vai fazer isso, porque não tem nada a ver com o tratamento. E aconteceu uma vez que até fiz com uma pessoa, e a egrégora falou que todo o problema não era, ela estava achando que era o homem, e não era, era com ela. E a egrégora nem trouxe o parceiro dela para tratar junto, porque eu preciso tratar ela, Sim, para ela expandir a consciência, né. é. Então a pessoa acaba falando: "Poxa, eu não tinha nem imaginado que o problema era comigo". É aí que teve a expansão de consciência, eles conseguiram se conectar. Então são coisas que a gente às vezes nem imagina. Tem coisas que a gente fala: "Ah, eu acho que eu era uma guerreira, eu acho que, né, eu fui, a personalidade homem em outras vidas, porque eu trago Uhum. muito o lado, né, A energia masculino, a masculina, o yang. energia". E é, É, né. Então a gente acaba entendendo algumas coisas no tratamento que libera, libera. né, muitos aspectos aqui nessa vida. Então eu trato relacionamento familiar, relacionamento amoroso, saúde, dinheiro, a parte da porque prosperidade não é só dinheiro, né, Uhum. prosperidade, abundância. Eu trato a espiritualidade. Às vezes, quando eu faço uma terapia de espiritualidade, o próprio mentor vem mandar uma frase. Às vezes a egrégora, ela percebe que a pessoa não pode ouvir uma história, porque as histórias são fortes, né. A São. gente puxa a capivara, como eu Sim. falo. E aí a egrégora traz o quê? Recados sutis, porque não pode interferir no nosso livre-arbítrio É, de jeito nenhum. respeitando o momento da pessoa. Exato. E às vezes eles trazem uns puxão de orelha também. Então a pessoa fala, eles falam: "Olha, então você não pare de fazer isso e não continue com esse pensamento". Então a pessoa fala: "Ai, já recebi um puxão de orelha". Falei: "Então, tem coisas que é nossa aqui da terra, da nossa personalidade também". Uhum. Então, eles vão trazer o que você realmente precisa ouvir, né. E eu faço para pessoas, eu faço para animais, eu vou te contar já um de animal que foi muito lindo o caso. Eu faço para ambientes. Então, tá tudo conectado, Tudo. né. De animal, por exemplo, às vezes as pessoas chegam para mim e falam: "Ai", eu vou contar um caso, acho que é mais fácil até de explicar. É uma terapia, eu também eu oro com a egrégora, faço a ficha de anamnese do bichinho. Aí eu preciso saber nome de todo mundo que vive na casa, nome dos outros animais que vivem na casa, por quê? Eu preciso entender se aquela doença daquele animal tem a ver com o tutor, com alguém da casa ou com o ambiente, ou com outro animal. Então eu coloco todo mundo na mesa, a egrégora vai falar: "Olha, esse animal", eu vou contar um exemplo mais fácil. Esse cachorrinho que eu fiz estava com 16, 15, 16 anos e já estava doentinha, estava com câncer na boca, uma bacezinha. Meu, muito fofa a cachorrinha, eu adoro animal, né, eu olho e falo: "Meu Deus, tem que vamos tratar para ver o que que acontece", né, porque muitos tratamentos, o animal, ele tem um feedback muito mais rápido que o nosso. Sim, Porque eles são amor puro, né. são. Eles não têm tudo que a gente A pensa. acupuntura não é assim? Todos têm Também, resultado. exato, Eles exatamente. não estão julgando o Não, tratamento. eles só Isso tem estão uma lá. explicação científica, É depois eu falo. maravilhoso. É, é. E aí eu comecei a tratar. Então a não era a tutora dela, era a filha, a tutora dela era a mãe dessa menina, e a menina Sim. falou: "Thaís, a gente tá com muito dó, porque ela é tão bonitinha, uma gracinha, ela a gente ama, só que eu tive que eu casei e tive que sair da casa da minha mãe. Eu era a tutora dela. E aí ela ficou com a minha mãe. Aconteceu isso comigo. Só que a minha mãe não tem paciência. Então, a minha mãe só reclama de doença, de dor, de doença, de dor. O que que aconteceu? E a mãe dela estava doente mesmo, a mãe dela tinha tido um câncer. Que ela pegou isso, essa energia para ela e desenvolveu um câncer no maxilar, né. Aí, ok. Só que ela estava sendo tratada. Só que a mãe não tinha paciência e ela começou a sentir que ela estava sozinha. Aí a hora que eu abri a terapia, ancorei com a egrégora, eles falaram: "Olha, a doença que ela está é por conta da tutora atual", eles falam tudo isso. "Então a gente tem que tratar o tutor, a energia do tutor, tem que tratar a Sim. cachorrinha, e no outro dia, depois que eu fiz a terapia, eles iam levar a cachorrinha para fazer eutanásia". E ela estava desesperada. E eu fazendo a terapia pensando: "Meu Deus, tomara que não precise e tal", só que a cachorrinha estava nem andando mais. Aí 8 horas da manhã do outro dia, depois que eu fiz a terapia, ela me ligou: "Thaís, você não tem noção, eu cheguei no veterinário", ela mandou até uma foto pra mim.
Olha como que tá a Melzinha. Estava lá andando, ela não andava mais, tá super feliz. A veterinária olhou pra mim e falou assim: "Que você tá fazendo com ela aqui?" Daí ela falou: "Ó, se a gente não tinha combinado?" Ela falou: "Não, volta com essa cachorra pra casa." Voltou, deu remédio, a cachorra falou assim que a cachorra andava, pulava, brincava, ela não estava mais, ela estava prostrada. Mesmo com Liberou o campo. liberou o campo dela. Depois de quase 20 dias, a cachorrinha veio a falecer, mas Não com com aquele quem, eutanásia, você não em entendeu? Até sofrimento. me arrepia. Tirou o Eu até sofrimento, chorei, falei: "Ai, meu Deus", tirou o porque sofrimento. animal é amor incondicional, né, é amor puro. Eles não merecem passar por isso. Não, Por isso que tem a eutanásia, né. exato. Eles não têm que nenhum karma para cumprir, Não, eles estão só servindo a nós. exato. Então, e tem gente ainda que judia de animal, né, É. mas é outro caso. Mas assim, a hora que ela falou e quando ela foi, todo mundo estava feliz, porque viu que realmente ela foi sem mágoas da tutora, ela foi sem nenhum medo, porque trata o medo, Trata. sentimentos, emoções, padrões, mágoas, tudo que o cachorro está sentindo, a gente limpa. E ela foi, né, em paz, vamos dizer assim, e Eles sem absorvem sujeira tudo. energética. É. Então, a gente faz para gato, para cachorro, para passarinho, todos os pets, na verdade, né, para peixinho, a gente faz para todos. Então você vê que libera energia para quando eles fizerem a passagem, Sim, ser muito mais natural, vamos dizer assim, porque todo mundo vai morrer um dia, sim. E eles por instinto já sabem que vai ter uma separação. Se sabem? a gente fica, né, sentindo uma dor imensa, a gente não quer que eles, né, façam a partida, imagina eles Eles que sentem. por instinto, eles não têm ali um lado racional que está entendendo que chegou uma hora e tem Não, que ir, não, não, mas por instinto eles sentem que já exato, está começando essa separação e eles estão sofrendo muito, exato. né. É maravilhoso tudo isso. E para eles, eles não sentem tanto quanto a gente, por conta disso, que é o instinto, É né. o instinto. Agora eu vou contar o exemplo da minha cachorra. A gente tinha um cachorro que chamava Tobias, era um cocker lindo, dourado. E a gente amava, né. Claro, a gente trata cachorro como trata a gente, Sim, os normal. meus eu crio que nem Os meus filho. tudo eu falo que é minha bebê, eu tenho a minha filha humana e Eu minha filha também. peluda. É, eu tenho filho humano, um só, É e isso aí, eu 7 também. peludo. É isso aí. E aí, o Tobias morreu, porque ele realmente estava com câncer, depois abriram, no meio da cirurgia não aguentou. Ele tinha 15 anos, 15 anos. Foi uma tristeza, meu marido ficou um mês, super triste, eu também. E, enfim, aí ele falou: "Ah, não vou pegar mais cachorro não", eu falei: "Ah, vai sim, não agora". E aí minha filha era pequenininha, cresceu, falou: "Mamãe, eu quero um cachorro, eu quero um cachorro, eu quero um cachorro". Tá bom. Aí eu falei: "A gente vai pegar um cachorro, mas espera um pouquinho". E ela tinha medo de cachorro. E eu falei: "Eu preciso pegar um cachorro pra ela ver que", Sim, né, pra ela não ter medo. E aí passou. Eu estava fazendo um curso com Wagner Borges, eu e meu marido. E um dia lá no meio do curso, ele olhou assim para o meu pé e falou: "Pegar um cachorro? Porque tem um cachorro rondando vocês aí, ele já tá preparando o território". Aí eu olhei para meu marido, olha. eu falei: "Tá vendo?". Ele falou: "Não, não quero pegar". Eu falei: "Mas eu quero". Eu e minha filha. E aí passou, acho que não foi nem um mês. Eu falei: "E agora?". Ele falou: "Ah, não quero, não quero, porque por conta do Tobias, tal". Aí, Josiane, um dia ele levantou e falou assim: "Você já viu Border?". A gente sempre pegou o cachorro ou na rua ou, né, e aí a gente queria pegar um que eu soubesse mais ou menos a personalidade, por causa da minha filha, que era pequena. Sim. Eu falei: "Não", daí eu comecei a ver. Aí eu entrei do nada, juro por Deus. Entrei no site, eu falei: "Que coisa mais linda, né". Aí eu falei: "Bom, o mais difícil é o branco e marrom, mas eu quero uma fêmea", que o Tobias era macho. Daí eu mandei um recado: "Olha, você tem branco e marrom fêmea?". Daí eu falei: "Meu marido, vai ser difícil, né". Ele falou: "É, também acho". Ele falou: "Você acredita que eu tenho uma aqui que sobrou, que a pessoa ia comprar?", e mandou o vídeo. A hora que eu vi a Cacau, eu chorava, porque eu tinha certeza que eu sabia. Sabe quando você tem a certeza que você já teve um relacionamento com Vontade. aquela alminha? Eu tenho esse daí em casa, eu tenho um desse em casa. Pois é. Aí, o cara não era de São Paulo, era do interior. Eu falei: "Ai, eu quero ela". Ele falou: "Então segunda-feira eu levo pra você", isso era sábado. A hora que eu peguei essa cachorra, era pititica, assim, eu chorava, mas chorava, assim, sabe, amor É incondicional encontro no mesmo. encontro, né. E aí eu falei: "Eu preciso fazer a terapia dela pra entender isso". E na terapia deu o quê? Quero Tobias.
Porque em menos de uma semana eles podem reencarnar. É, Porque o Tobias, ele estava saudoso, saiu bem assim, um mentorzinho. Os animais têm mentores. sim, Então, só que são mentores, assim, não é individual, é por grupos, por grupos. né. E aí saiu: "Ai, o Tobias estava muito saudoso de vocês e ele estava esperando vocês pegarem um outro cachorrinho. E ele está aí com vocês". Olha, até arrepio. Gente, e ela tem coisas que o Tobias fazia. Ah, é legal porque às vezes quem tem cachorrinho e Eu morreu e tenho pegou em outro, casa. É, então, eles fazem às vezes coisas iguais. é iguais, é impressionante. Aí eu falei: "Não acredito". E ela é minha guardiã. Eu Eu começo a achei uma cachorra prenha que ela foi abandonada, eu já tinha 5 e eu tinha perdido o maior que minha fazia 3 meses. hum, E eu estava sonhando muito com ela, estava sofrendo muito, e aí eu estava passando, tal, uma história longa, ela foi abandonada, mas eu não sabia que estava prenha. hum, Mas mesmo que eu soubesse, eu ter lógica, claro, se eu peguei, sim. imagina a prenha. E aí levei para casa, e aí eu estava atendendo, os 3 dias que eu estava atendendo, veio na minha mente: "Ela tá prenha". Ela não tinha indício nenhum. "Ela tá prenha, eles vão nascer na sua casa, e é para você cuidar". Veio, mas caiu assim. Aí É, eu liguei pra veterinária, a veterinária: "Não, mas pra que você quer fazer ultrassom?". Eu falei: "Porque eu veio pra mim, assim, nítido que". Aí ela: "Nossa, mas como assim?". Aí examinou ela, falou: "Olha, pra mim eu não vejo que ela tá prenha, mas se você quer fazer ultrassom, vamos fazer". Estava bem no começo. Aí ela viu 6. Ah, o marido ficou em choque. Eu até gravei uns stories indo pra veterinária falando: "Olha, olha isso. eu tô achando que ela é Kinder Ovo, gente". Porque Surpresa. quando as coisas vêm pra mim, é batata. E pra tu ver, a prova, eu tenho esses stories. Olha isso. Aí quando meu marido viu na tela 6, a gente já sabia até o sexo, 4 machos e 2 fêmeas. Menina, Olha isso. impressionante. Na hora que nasceu, o primeiro que veio, eu sabia que eu ia ficar com ele. E olha que meu marido, imagina, eu ia dar abrigo, eu ia botar para Sim, adoção, claro. já tinha 5 em casa, tudo de resgate, meus gatos. Aí eu falei, mas eu fiquei na minha, para o primeiro, o único pretinho. A segunda era uma fêmea, branquinha. Meu, Sim. na hora que eu peguei ela na mão, eu sabia que era a minha que tinha ido. Aí fiquei quieta, não falei nada. E eles, olha que interessante, os irmãozinhos, iam brincar, se separavam. Esses 2 nunca, estavam sempre juntos. A gente falava assim: "Ah, sempre é branquinho e pretinho, é branquinho e pretinho". Eu tenho vídeos, eles sempre mamando juntos, dormindo Ai, juntos, que abraçados. Tipo bonitinho. assim, já era pra mim não separar. Sim. Olhar e falar assim: "Não, teve um Mm-mm. motivo deles Uhum. nascerem na sua casa, você encontrar". Foi um dia que eu errei o caminho da minha clínica, eu voltei tarde da Eles escolhem a noite. gente. Gente, impressionante, não tem como a gente falar assim: "Ah, não é, isso não existe". As sincronicidades são tão perfeitas Muito. quando você está aberta e quando é o momento, quando tem uma história, né, para você participar e eles me ajudando e eu ajudando eles, né. Maravilhoso. E aí depois eu fui tudo que a minha York fazia, ela faz. E ele, olha que interessante, ele é o mais apegado comigo, e eu já tive algumas visões, assim, até acordada, de eu em outras vidas fazendo, né, coisas que eu fazia, de eu consigo ter essas sensações e ele estava Muito comigo, legal. Eu super como acredito. lobo. Eu falo assim: "Gente, como É pode isso aí, que esse é cachorro", isso aí. assim, claro, quem não acredita vai falar, É, viagem. mas eu tenho uma É, prova de que você é. vê, eu encontrei ela num horário que um lugar que eu nunca passo, num horário que eu nunca, foi tipo um acaso. Não foi acaso, né. Eu tenho as fotos, quem me segue sabe, eles sempre juntos, dormindo juntos, mamando juntos, Que entendeu. Não consegui, bonitinhos. até tentei doar ele, ela eu ia ficar. Eu tentei doar ele 3 vezes, Não as deu 3 certo. vezes deu errado. E ali eu falei: "Não", o campo falando: "Não, Não, você não vai fazer é que a isso". gente não entende, na verdade a gente entende, só que você É, fala: "Ai, será, né", aquele é, será, você fala: "Não", mas é, aí acaba dando certo. é, Pra gente, a gente não sim. não Não, e eu imaginava. entendi, assim, também uma outra questão, por exemplo, eh hoje, como eu estou muito desperta e muito conectada no aqui e agora, né, ele é muito tranquilo, ele Hum, é muito calmo. Então, assim, ele tem um olhar para mim que parece que eu estou conversando com ele de coisas, assim, que sim, estão que estão no meu isso aí, inconsciente eles e ele me entendem, é traz isso aí, para calma, para é presença, para isso, é tranquilidade. isso mesmo. Então esse para tu ver, por que que só agora? Porque agora eu estou desperta. Exato, expandiu consciência, é isso E aí. agora eu estou num projeto
que exerce muito de eu cuidar do meu campo, É isso aí, de eu estar sempre no orar e vigiar. Então ele veio porque os animais, eles vêm para nossa vida por um motivo, eles vêm, eles têm uma missão total, a cumprir conosco com e certeza. com a nossa família. E é de amor incondicional. E tu veio antes, e falava assim: "Nossa, por que que ele não veio antes, né, ele em Não era específico?" não era Porque ele é muito diferente de todos os meus animais. Porque eu não estava no momento, não era o momento, exato, exatamente. né. E assim, o gato, o gato, ele até o gato eu amo o gato também. Ele transmuta Eu energia. tenho 2. Ah, ele transmuta energia. Então É, se ele pega algo do tutor, ele vai transmutar e não vai ficar para ele. O sim, cachorrinho não. ele absorve. Ele absorve para ele. Por isso que tem muito cachorrinho que fica doente no meio do caminho. Fala: "Mas ele nunca teve nada". É algo que ele absorveu seu, do tutor, geralmente, ou do ambiente. Exatamente. Porque no ambiente, como que eu trato o ambiente? Chama análise espectral de ambiente. Se a egrégora falou: "Ó, precisa tratar aquele ambiente", ou por outros motivos, não só por animais, a gente entra no endereço que a pessoa me passa, a gente mapeia o quarteirão, entende se tem portais abertos. Hum, Portais são passagens dimensionais das entidades. olha, Então é onde entra e sai, né, todas aquelas entidades que ficam atazanando a gente lá no dia a dia. Então a gente fecha os portais, a gente entende que tipo de energia tem na Terra. Se é energia telúrica, desova de corpo, briga por herança, ex-proprietários desencarnados, magismos feitos com animais, com pessoas. é, Então, qualquer tipo de energia que tenha lá, a egrégora vai trazer, eles vão falar desde quando tem essa energia lá, 100, 200, 300 anos, 5 anos, limpa a energia e se tiver entidades lá, às vezes vivendo cenas em looping. Ai, teve uma guerra aqui porque eles estavam, disputando o território. Às vezes, como, o negócio é tão, forte, né, e acontece muito desastre, eles morrem e não sabem o que fizeram. Então eles ficam vivendo aquela cena em looping. Então a egrégora pega as entidades e encaminha para o hospital de cura. Ah, tem entidades que estão fazendo mal para as pessoas aqui da casa. Eles pegam as entidades e encaminham para o hospital de cura. Então a limpeza energética é eles importante, direcionam. direciona para todo mundo que mora na casa e para os animais. Tem gente que pede para mim para fazer para vender um terreno, para vender a casa, porque às vezes eu fiz uma vez que eu vi até os advogados entrando lá com pastinha mais antiga. Quando eu comecei a fazer a terapia, vem telas mentais. Pelas telas mentais que eu escrevo as histórias, tudo, né. Uhum. Então, o que que eu vi? Naquela casa, naquele endereço, não vendia, fazia muito tempo que estava lá, aquele imóvel para vender. É coisa de herança, né. Tinha muita gente com pastas, sabe, antigas, quando sabe aqueles advogados antigos que usava terno, com chapéu, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, e muita energia de briga. Por quê? Porque os ex-proprietários que faleceram, eles não queriam que vendesse. Eram muito materialistas. Então a O energia deles apego. estava lá. E aí quando a gente encaminhou todo mundo, limpou, as pessoas da família começaram a começar gente até porque nem na casa eles iam. Começou gente a ir na casa, e quem ia não comprava, porque tinha energia do Sim, apego. do apego. Então a gente tem que liberar isso, né. Então Entender, entender né, é. mas a pessoa ela tem que acreditar, né, Thaís, porque Ah, assim, com né, certeza. a gente fala, traz os conhecimentos, tudo, mas muita gente por crenças religiosas, Sim, tem muito. fica complicado, porque a pessoa tem aquilo como verdade absoluta E pronto, né. e pronto. É. Então, assim, é como se a gente vivesse aqui sozinho, Sim, né, Deus está separado, se der está bem separado longe é. da gente, né, Pois é. e aí, se você está num ciclo que você não quer, vive na dor e no sofrimento, vai chegar uma hora, se você não acredita em mais em nada, você vai culpar Deus. Com certeza. Quantas vezes que eu atendo pessoas falam: "Ah, mas eu não sei por que que Deus fez isso pra mim". É, Eu falo: "Querida, é você que fez, você não tá não entendendo o que tá você tá fazendo entendendo. aqui, vamos sentar e conversar". Então, essa coisa de separação, Hum, de Deus estar lá e a gente tá aqui, totalmente errado. é. Nós somos Deus, porque Imagem e nós viemos semelhança, nós viemos dele, centelha gente. divina, né, viemos da centelha. Então, se a pessoa vai lá na igreja para rezar e se sente bem, tá tudo bem, mas você não precisa. A conexão tá aqui, hoje, aqui com a gente, nós somos a conexão, nós somos parte de Deus, né. Então, essa separação quem criou foi o homem, né. "Ah, se você não vier aqui rezar, você não vai para o céu, você É, né, Deus não vai te olhar". Deus é amor, Deus é amor, gente.
Por que que Deus ia fazer essa separação? Por que que Deus ia punir? Por que que Ele ele ama tanto a gente que ele deu o livre-arbítrio, né, exato. E para tem você escolher quem você vai ser, qual é a tua índole, o teu e é comportamento. aí que a gente começa a entender as vidas passadas. Sim, Por que que a gente volta na mesma família? é, Porque tem coisas para pra resgatar. resolver. Ah, eu fiz não é que toma lá dá cá, não é isso, mas tem coisas É que para ficam na evoluir. nossa exato, é evolução, né. "Ah, então quer dizer que eu matei outra pessoa vai me matar porque eu matei", não, não é isso. É você evoluir, é você olhar e falar: "Bom, eu não sou mais aquele guerreiro que às ve" eu em uma das minhas vidas eu fui cavaleiro templário. E tem uma história por trás disso que aí que eu entendi. A minha mãe é catequista, professora de É, catequese a tua mãe. é. E eu falava que eu via espírito, E tua mãe falava o você quê? tem demônio no corpo, né, não é possível, ela Água falava benta. Jogava água benta? que na é, quase. Ah, Aí o meu pai foi tentar entender que, né, o que que é o espiritismo, Allan Kardec falava tanta coisa, com 2 anos de com idade, 2 eu anos. saía do berço, fazia projeção astral, e eu saía do meu berço, eu lembro até do meu berço hoje, branquinho, saía, eu me via no berço, mas eu não tinha medo, eu não sabia que era aquilo. Aí eu engatinhando pra minha mãe lavando roupa no tanque, não tinha máquina de lavar ainda naquela época, e eu lembro ela de bobe no cabelo, com 2 baldes, uma ela lavava e tirava a água da roupa pra deixar lá no balde, Sim. né, e eu ficava olhando. E meu pai falava assim: "Não sobe nessa escada, porque essa escada é perigosa". Eu subia, ninguém dava bronca em mim, eu achava o máximo. E voltava para o meu corpo. Aí eu comecei a ter conexões com pessoas que morriam na minha família, pequenininha. Então eu tinha tipo 4, 5 anos, o meu tio, um dos meus tios, ele faleceu e veio falar no meu sonho, porque estava tendo muita briga na família. E porque minha tia conheceu um outro homem e ela queria ficar com esse homem e os filhos não queriam que ela ficasse, que achavam um absurdo. Meu tio tinha morrido há menos de 8 meses, uma coisa assim. E aí ele veio no meu sonho, eu tinha 5 anos. Ele falou assim: "Thaís, no domingo", é que geralmente a gente almoçava junto, né, a No família, domingo. "você fala pra todo mundo na mesa que eu tô feliz e que é pra sua tia ficar feliz, porque tá tudo bem". Tá bom. Todo mundo almoçando na mesa de Me domingo e eu lá: "Ó, o tio Itararé mandou falar um recado pra vocês, que ele tá feliz e que é pra minha tia ficar feliz, que ela pode namorar com outra pessoa". Todo mundo olhou pra mim e falou: Que é isso? Da onde essa menina tirou Da isso? onde?". Eu não entendia nada com 5 anos. Aí vieram, começou. Aí acho que a galera lá do outro lado falou: "Ah, ela dá recado, vamos lá". Ferrou, ferrou. E vinha do meu na verdade era projeção, eu não sabia que Era era, né. projeção. Aí um priminho meu que morreu com ele tinha acho que 9 anos, né, de leucemia, eu adorava brincar com ele. Meu Ele Deus. veio falar pra mim: "Hoje eu vou embora e virei um anjo". Até arrepio. Ai, E aí quando eu acordei, a minha mãe veio falar que ele tinha morrido. Eu falei: "Ah, eu sei, eu conversei com ele ontem", entendeu? Então eram coisas assim, que não dá para explicar. dá pra explicar. Como que você vai falar que não é, gente? Então, e só que aí eu fui crescendo e fui me conectando com tudo e com todos. Então, quando eu estava com a energia baixa, eu me conectava com o É. mal. Como eu estava com energia alta, eu me conectava com coisas boas. E eu não sabia o que que era energia, frequência. Eu tinha, né, eu fui eu tinha dez quando aconteceu uma coisa que eu vou te contar agora, eu tinha uns 19 anos. Eu adoro praia, só que eu gosto à noite de ficar vendo as ondas. Eu não Hum, sei, eu tenho essa mania. Eu adoro ficar sentada vendo as ondas, um tempão, à à noite. noite. Aí eu estava numa praia e eu olhei para o lado, tinha uma pedra enorme. E a hora que eu olhei pra e eu estava chateada com coisas que tinham acontecido comigo. A hora que eu olhei pra pedra, tinha umas 10, 12 pessoas me chamando. Só que quando eu vejo os espíritos, entidades, eu não na hora eu não percebo o que é. Entendi. Eu entro na outra dimensionalmente falando, eu entro na outra dimensão, mas pra mim não aconteceu nada. Olhei, e eles vieram perto de mim, e falei: "Nossa, que Tua ficha não galera, cai na hora. que ga" não, não, são segundos, porque o tempo e espaço lá é todo Sim. diferente. Eu falei: "Nossa, que galera, né". E a hora que estava chegando perto de mim, eu vi um monte de gente com a roupa, né, rasgada, caindo na parte do rosto, umas coisas Aí bem The saia Walking correndo. Dead. Meu E eu Deus. saí correndo. Você saia correndo. E todo mundo: "Ah, eu preciso de ajuda, ajuda". E eu coloquei a mão no ouvido, assim, e saí correndo naquela praia. E a hora que eu nem vi, nem olhei pra trás. Eu falei: "Gente, desculpa, eu não sei ajudar vocês", e saí correndo. Pisei no asfalto, pararam de me seguir. Aí depois que eu vou te explicar o que que é, depois que eu fui entender. Aí eu subi desesperada para o prédio.
pro apartamento. Deitei no sofá, na frente de uma janela enorme, aquelas janelas de apartamento de praia antigo, né, e fiquei olhando e pensando: "Meu Deus, como que eu podia ajudar essas pessoas? Eu não sei ajudar, tal", né, desesperada. Apareceram 3 entidades na janela, só o rosto, me deram o maior susto, parece história de filme de terror, né. Me deram o maior susto falando assim pra mim: "Você não se meta com as minhas coisas, você não pode entrar lá e ajudar ninguém". Eu falei: "Tá bom, não sei nem o que tá acontecendo aqui, tá tudo certo". E fiquei na minha, fiquei com medo, óbvio, né. E passou o tempo e eu pensando nessas pessoas, pensando. Aí quando eu fui fazer um dos meus cursos, que era a de resgate de fractais de alma, e aprendi apometria, eu comentei com o meu professor. Hum. Eu falei: "Será que não dá pra gente resgatar essas pessoas?" Isso fazia uns 25 anos atrás. Ele falou: "Claro, tempo e espaço lá não existe". Aí ele falou: "Abre o teu campo". Eu abri, eu coloquei ele na minha história, olha que doido. Ele falou assim: "Eu tô vendo aqui a praia, tô vendo as pessoas, junto com a egrégora, eles resgataram as pessoas", e ele falou assim pra mim: "Não entra na cena". E eu, você acha, eu já estava lá vendo tudo que estava acontecendo, tudo mentalmente. Eu entrei na cena, eles me viram, esses 3 caras que eram os donos Os donos daquele local, eles do balacobaco, né? têm muito e tem muitos, tá. Eles fazem Sim, de escravos, né, é, espirituais, pra sim, sugar a energia do medo é, deles. Eles falaram: "Eles te viram". Tacaram chip, implante, fiquei cheia de barro, olha que doido. é. E aí a hora que acabou todo o resgate, eles encaminharam esses caras também pro hospital de cura. A hora que acabou, eu fiquei com uma dor de cabeça, assim, tremenda. Eu falei: "Nossa, que dor de cabeça, que dor de cabeça". Ele falou: "Vai agora pra sala que a gente vai limpar você". Daí eles falaram: "Ó, tem chip, implante", eles tacaram tudo em você. Barro, eles viram que era você. Mas aí eles me limparam, assim, como se tivesse tirado a dor com a mão, assim. E aí eu fiquei normal, assim, tipo, em segundos. Olha que coisa doida, como a gente consegue acessar campo. Sim, E se você não estuda e não faz direito, fica perdido. você fica É um buraco perdida e sem a fundo pessoa que você cuida também, né. também. Aí você abre um portal que entra qualquer coisa lá. Por isso que a gente tem que todas as vezes que a gente cada local ele tem a sua egrégora, né, e Sim, tem os que controlam, sim, tem os de total. luz e os não de luz. Igual a A gente. gente tem que entregar. Por exemplo, cidade, eu venho gravar aqui, eu sou de Santos. Sim, Aqui não é o meu território sim, é lá. sim, Então eu sempre entrego, peço para minha egrégora vir na frente, sim, preparar, pedir permissão, eu peço sim, permissão, sim, tudo é assim. é isso aí. Agora, se você não acredita, dependendo de dogmas que foi colocado na sua mente, aí você fica num looping da vida, porque a gente não está aqui sozinho, né, nós temos Não, toda porque são várias consciências, né, a várias. pessoa desencarna, o corpo ficou, O mas a corpo consciência voltou pra onda, para uma única exato, onda, é exatamente. E aí né. você vai, tudo que você aprendeu de bom, de ruim, você leva. É Leva. aí que a gente resgata os fractais. Por isso que a gente vem para cá com um propósito, o primeiro propósito eu sempre falo, é expandir a consciência e ser uma pessoa melhor, porque é isso que você Exato. vai levar. É que a gente fica Exatamente. muito presa, né, no apego, que é uma frequência baixa, Sim, né, de querer descobrir o propósito a nível material, para ter exato. sucesso, para ter dinheiro. Só que para você descobrir esse propósito e você ter sucesso, primeiro você tem que ser uma pessoa melhor, acessar essa frequência Acessar a frequência. para que você É. conquiste, mas a gente quer fazer o contrário aqui. Porque que a gente aprende? Que a Exatamente. espiritualidade não existe, Não né. existe. É, Então, quando a gente entende e quando a gente se conecta com a energia do dinheiro, aí as coisas andam. é E lógico, aí quando que é o a gente merecimento. exatamente. Então, não tem problema nenhum você quer ter um carro bom, uma casa boa, um emprego Lógico que não, bom, nenhum. nenhum. O universo é abundante. O problema é, você tem que entender que dinheiro é uma energia, e tem para todo mundo. Você precisa acessar, e para acessar você tem que expandir a consciência, Sim, porque senão a gente fica lá no looping, fica no looping. né, patinando, patinando, patinando. E uma história boa também que eu vou contar, que eu acho linda, que quando eu trabalhava numa empresa, eh, eu tinha uma amiga que chamava Camila. Tinha não, eu tenho, né. E ela sentava na minha frente, Josiane, na minha frente. E lá, quando eu entrava na empresa, eram vários biombos, então tinha um Hã, corredorzão e tinham vários biombos. E ela foi viajar, estava super feliz, era a única pessoa que eu podia falar de espiritualidade, que ela é espírita, então ela sim, entendia, né, os paranauê, então não os podia falar paranauê. com
Os qualquer balacobaca. balacobaca, as fofoca astral. E a gente, na hora do almoço, ficava lá, falando, as Ai, que duas. legal, adoro. Aí, tá bom, delas e a gente tudo que acontecia, a gente tinha muita conexão. E ela foi viajar, e ela sofreu um acidente nessa viagem. Na hora eu senti que tinha acontecido alguma coisa. Na hora eu sinto um cheiro de rosas, mas rosas de meio de cemitério, assim, sabe, aquelas flores de cemitério? Eu falei: No outro dia, a mãe dela ligou falando que ela estava super mal na UTI. Ela estava super feliz, o ônibus capotou. E ela estava super mal. Eu sabia que ela não ia sobreviver. E eu fiquei desesperada. Eu não, eu não estudava nada ainda. Eu tinha só as experiências, Mediunidade, a as experiências, mediunidade, é. né? E eu falava, meu Deus, Camila, tal, tal. Bom, ela chegou a falecer. Eu fui no enterro dela, tudo. E fiquei. Ela sentava na minha frente. Eu fiquei todo dia pensando nela. Ai, Camila, será que está bem? Será que está bem? Eu ficava chateada, eu ficava angustiada com aquilo. Nossa. E ela sentava na minha frente e faltava alguém na minha frente. E um dia eu cheguei, eu estava indo pro banheiro e eu passei na minha mesa, assim, só de relance. A hora que eu vi a Camila sentada na mesa dela, só que quando eu vejo, eu não me toco que a pessoa morreu. E ela olhou assim de lado pra mim, com uma roupa linda. Eu falava: Olha, você fica linda com essa blusa cheia de rosas. Ela olhou, mental, falou: Fica tranquila, tudo que a gente conversou tá caminhando. Olha, me arrepio até hoje. Josiane, eu fiquei tão emocionada com aquele banho de energia, de amor incondicional. Eu fui no banheiro chorar. Porque eu falei, se eu estiver chorando aqui Eu na tô emocionada. Eu eu fui senti, chorar, sabia? eu sei, Parece que eu entrei na é isso cena. aí. Você Gente, tá aqui a energia. Se olha, bobear ela, ó, tô arrepiada. E ela eu chorava, mas eu chorava de de saber que ela estava alegria. bem. Porque é um acidente, ninguém é Não, uma morte assim, né, bruf, não, abrupta. é, Como deve ser, é, né. é, A pessoa fala: "Como assim? é isso Não, eu aí. estava no ônibus. O que que aconteceu, né?" E é uma alegria que eu fiquei e eu fiquei lá uns 10 minutos chorando, sentada no no vaso sanitário, chorando pra ninguém me ver. E aí eu voltei, eu falei: "Entendi", e eu liberei ela. Isso. Gente, foi maravilhoso. Então, o que que eu quero dizer com tudo isso? Eu trouxe uma história de cada, porque quando a gente tá numa sintonia ruim, você vai enxergar coisas claro que mesmo eu enxergando coisa ruim, eu consegui ajudar as pessoas quase 30 anos depois, né, as entidades. Quando você tá com uma energia boa, você também vai enxergar a energia boa. Sim, Então, cuide da tua energia. é. É isso. Até porque a nossa energia é o que vai determinar para onde você olha. O observador Exato. da física quântica, É que vem das crenças. a dupla fenda. E a gente tem que ter autoconhecimento, porque a gente tem que fazer toda uma engenharia reversa, né. Sim, Porque eu falo que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então, total. se você está encarnada, você tem que evoluir, você tem uma experiência para viver, ninguém está aqui a passeio, né. Não, não tá. Então, esse processo de autoconhecimento, ele é a base de tudo, porque até para as entidades de luz, os nossos mentores, a nossa egrégora, Tudo. nos ajudar, a gente tem que estar numa frequência acessível e dá para que a gente dê permissão para eles Exato, nos ajudar. Porque se eu exato, estou muito distante, eu não vou me exato. conectar com eles, eu vou me conectar com os. E É, aí que vem, aí as pessoas falam assim: "Tá, e como eu faço?" Aí entra todo o meu trabalho, começando pelo corpo, é isso aí. Corpo e mente. porque o É corpo. espiritual. É isso aí. Exatamente. É a união dos 4 É corpos. isso aí. Mas o corpo, se ele não está bem, se Uhum. o código é o bem-estar. Se ele não tem bem-estar, ele vai puxar a tua mente para baixo, Com certeza. porque ele é o teu inconsciente É isso materializado. aí, é isso aí. Porque por mais eu sempre falo que o corpo sempre lembra o que a mente consciente quer esquecer. Então ele tem todos os registros que já vieram nele, até de Sim, outras vidas, até da própria mãe, sim, nos programou pelos químicos dela. sim. Então, o bebê ele não tem mente consciente para ficar: "Eu não posso pensar isso, estou pensando negativo". Né. Não, mas ele já nasce com comportamentos pré-determinados Uhum. que vieram da gestação, pelos químicos da mãe, que ela produzia pelos pensamentos dela, Exato. É isso né. aí. Então vai indo uma bola de neve. Então, assim, como que eu quero pensar positivo, sentindo que aquilo é real, porque quem sente é o corpo, a mente pensa, Exato. né. Se eu tenho um corpo
que tá fraco, eu não tenho terreno Desregulado. Não, biológico não para o meu tá. cérebro Exato, mudar, e aí eu mudar o padrão de pensamento. exato. Tudo é químico. Eu falo assim, a pessoa fala assim: "Ai, mas eu faço técnica de reprogramação mental e quando eu vejo eu volto para o mesmo padrão". Como que tá o teu corpo? Exato. Músculo entra nisso, porque o músculo ele tem ligação com Total. os E eu vou te falar o neuro-hormônios que 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 a vai mudar o egrégora químico. o que que a egrégora falou. Eu estava quando a gente faz terapia, é claro, é como se fosse uma eu tô lá, o que que eles usam, até para as pessoas entenderem, eles usam o meu ectoplasma. Por quê? A gente tem que ter um ectoplasma denso para fazer a cura energética nas Sim, pessoas, porque senão eles variam não precisava de ninguém, não tá de né. ninguém, Então exatamente. eu sou né, eles usam ectoplasma, então quando chega no final da às vezes eu faço 10, 20 no dia, eu tô lá acabada, É, né. energeticamente tu Eu tá tenho que sair e comer uma proteína, porque eu tenho que aterrar, exatamente, aterrar. né. É isso. Então, ok. Aí eles falam eu estava ficando muito mais cansada. Aí a egrégora chegou pra mim e falou assim: "Vai fazer exercício pra girar sua energia, você precisa do corpo". Contratei um personal, Olha lá. Mas entendeu? muito espiritualista separa, só Não, fala não, 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 tira o corpo fora, mas tá não, tudo tem que aterrar. errado, Energia sem espiritualidade sem aterramento é fantasia. né. Não, não existe. Aí a pessoa fala pra mim: Existe. "Ai, mas você come proteína, você come carne". Óbvio, senão eu não aterro, eu não consigo e as pessoas é outra separação. Quem come carne é um jeito, quem não come outra. Quem não quer, tá tudo bem, mas tem trabalho que precisa, não tem jeito. E nós somos carnívoros, Exatamente. né. Então assim, é até às vezes até parece tabu falar, né. A gente adora os animais, aí a pessoa fala: "Ai, mas vocês adoram animal, mas come carne", mas não é É diferente. diferente. Não tem a carne a gente precisa, a criança precisa, que tem muita criança agora vegana, vegetariana também. A gente precisa, nós estamos na terra. Gostaria muito que não fosse assim, mas infelizmente ainda não dá, É, né. porque a alimentação, a proteína, tudo isso trabalha nos químicos que trabalham formando átomos, e nós Então, somos o energia quê? condensada em Nós somos matéria, isso. átomos, Exato, né. entendeu? Então assim, Não pode separar. não tem como separar. E É, e assim, quando a gente fala de pineal, de paz de espírito, de conexão com o eu superior, com a tua egrégora, né, fortalecer a tua fé, se conectar com a tua espiritualidade, a gente está falando de cérebro coerente. Eu não ativo o exato. pineal num cérebro incoerente. É. E para ele ser coerente, ele depende de um corpo com músculo e sem dor. Então, E que não vive à base de remédio, porque tem dor em tudo, porque não cuida do se eu corpo. ficar tomando remédio, eu não consigo fazer terapia, eu Não, tenho que estar limpa, calcifica. Ela está no modo avião. eu tenho que estar limpa. É, Aí o pessoal fala: "Ai, mas você não tem nada". é. Não, por quê? É isso que eu falo: "Gente, eles usam meu ectoplasma, certo? Se eu não tenho algo bom para oferecer, eu não posso oferecer. Não. Se eu não tenho saúde, eu não vou oferecer ajustar a tua saúde. Se eu não tenho a prosperidade no meu campo, eu não posso falar que eu vou ajudar a sua prosperidade", você entende? Então as pessoas: "Ai, porque tá todo mundo", aí vem uma pessoa uma vez, um cliente, que ela é terapeuta, ela trata muito terapeuta, porque às vezes fica aquele gatilho mental de: Fica, fica. "Ai, eu vou me", de coisas antigas, né. "Ai, eu vou Sim. falar com o espírito, eu vou", aquelas coisas. Crenças limitantes, né. Aí a pessoa fala: "Ai, mas eu não consigo tratar, porque vem coisas na minha cabeça, então eu fico procrastinando", né. Daí eu falei: "Tá, mas você já se tratou?". É. Eu fiquei quase 3, 4 meses me tratando. Sim, Porque você não pode oferecer o algo que que você você não não tem. tem, você tem que ser verdadeiro. Eu me trato todo dia, É isso aí. todo dia. Como que eu vou ter dor e vou cuidar de um paciente? Pois é, Eu faço acupuntura em mim, eu tomo erva chinesa, pois é, musculação, pois é. RPG. É isso aí, É é isso isso, aí. é minha energia. Então as pessoas não entendem, não é uma mágica. É, Por que que "Ai, mas por que que escolheu você, escolheu a Josiane?". Porque a gente tá bem para ajudar, sim. né, porque se a gente tá doente, a gente não consegue Não, ajudar. Se eu tomo remédio, eu não posso fazer terapia, não, não dá, não. né. Você tá dopada ali, É, eu literalmente. tenho que esperar passar o tratamento para É. depois E continuar. por que a pessoa que toma muito remédio, ela vai ter autoconhecimento? Não tem, porque o CEO do sistema nervoso É está dormindo. tudo que acontece no meu corpo, eu sinto. É, Eu falo: "Opa, tem alguma coisa errada lá no meu estômago".
Opa, eu fico tentando ver É, o que que tá errado, o que que eu fiz. Às vezes precisa de um remédio, mas é coisa esporádica, é. né. Porque quando a gente fala de frequência, né, a gente tá falando de sentimento e quem sente é o corpo. Então, se o teu corpo não tem bem-estar, não tem como você ter a frequência elevada, até porque o corpo ele vai influenciar o pensamento correspondente. Já virou um circuito fechado. Total. O cérebro vai sempre checar com o corpo se É, aquilo que eu estou pensando, que eu quero mudar é verdade, e vai ganhar o corpo. Na neurociência, a gente fala que isso é a via bottom-up. A via dominante, ela é do corpo para o pro cérebro. cérebro. A dominante é essa. Até as É isso nossas aí. as nossas as nossas fibras vagais, né, que o Sim, nervo vago é o nervo que controla estados, né, o estado de ser. E ele trabalha muito na nossa fisiologia, na biologia e na nossa imunidade, e na nossa emoção, sim. todas as emoções. A maior informação de todos esses químicos, serotonina, que o vago faz esse transporte de ida e Sim, vinda, é de baixo para cima. então, 80% é de baixo para cima. super E aí a acredito. gente quer só ficar na mente, Então, mas aí tem que é outra começar coisa. com o bem-estar do corpo. Aonde começa muitas doenças? No campo etérico. É, "Ah, eu não tô bem, eu tô ansiosa, eu tô preocupada, eu tô, né, com problema psicológico", ajusta logo, ajusta. porque pode vir para o corpo. Sim, É tudo uma coisa só, é uma coisa só. né, Se é um se o sistema. corpo tá com hormônios do estresse, ele vai puxar. Sim, Ele com puxa. Aí certeza. vem a doença, aí vem as É, lesões, aí é vem as isso aí, dores, é e isso vem aí. e aí você vai pensar mais do mesmo. É, Aí tu pega aquilo pra ti, mas sim. não era teu. No Aí a gente tem que limpar o campo energético da pessoa. Gente, então Aí assim, não dá pra separar, né. não, não dá, é uma coisa só. Físico, mental, emocional, espiritual. Você tem que cuidar do seu corpo aqui na Terra, não tem Os jeito. orientais, ó, milênios, eu estudo medicina chinesa, trabalho com ela há mais de 20 anos. É isso que eles É fazem. isso aí, Há 10.000 anos, eles alinham é sempre os 4, não separa nada, não separa. E não tem que separar mesmo, né. nada. É que assim, o pessoal fala: "Ah, eu vou só cuidar de um", sempre vai ficar capenga o outro. É, E aí acontecem coisas que você fala: "Nossa, mas eu tô me cuidando tanto espiritualmente, por que que eu tô ficando doente?". Porque o seu corpo precisa também, a precisa. sua mente precisa também, É. né. Qual que é o seu padrão? Que tipo de expansão de consciência que você tá hoje? Quando a gente tem expansão de consciência, a gente consegue juntar tudo isso. Você fala: "Opa, tem alguma coisa acontecendo aqui nesse campo que eu não tô cuidando bem", E isso né. exige mudança comportamental. E será que é todo mundo que quer? É. Não é todo mundo que E quer. essa mudança comportamental para te tirar do automático e te deixar desperto, Joe Dispenza fala muito isso, né, um É cérebro maravilhoso. desperto e um corpo relaxado. É isso, é um corpo com bem-estar, né, o Sim, coração mora no corpo, ele que é o sim, magnético. Mas assim, o cérebro desperto, esse estado de presença e eu mudar um padrão comportamental de maneira intencional, estando muito mais conectada no aqui e agora, eu preciso de proteínas no cérebro que vêm da contração muscular. O então. BDNF é uma delas. Como que eu vou mudar um comportamento, fazer neuroplasticidade para não voltar mais naquela vibração, se eu estou perdendo massa muscular? Que faz? Não É isso vai, não tem é, como, você não consegue. é isso aí. Você volta, vai na terapia, entendeu tudo. É, Mas aí tu volta para casa, tu continua. Vai num evento, sai de lá feliz, lê um livro de autoajuda, mas tu não volta. volta. Por quê? Porque você não tem terreno biológico, que é o corpo que dá Tem que sustentar, né, para o cérebro fazer a tem que mudança. sustentar, É. tem que ter isso. É um E é caminho, um né, é um caminho mapa. total. E aí, quanto mais a pessoa entender, mais rápido vai ajustar. Então, Exatamente. às vezes é no amor ou na dor, né, a É, pessoa pode escolher. Então, quando a gente começa quando eu comecei muito mais, né, pela parte, espiritual, e depois eu senti mesmo o corpo, eu falei: não vai dar não vai dar conta". Aí a egrégora chegou e falou: é. "Vai fazer exercício". Você sabe que eu falo que o exercício físico, ele treina a tua mente para a vida, né, Com porque um corpo por certeza. isso que tem aquela frase que uma mente forte não habita corpo fraco. É isso aí. Por quê? O corpo fraco é que dá o terreno biológico É para a isso mente aí. ser forte. Com certeza. E no meu caso foi o contrário, eu comecei pela educação física, a primeira faculdade, estudando o corpo de maneira muito profunda, aí fisioterapia, as lesões, aí neurociência, RPG, osteopatia, aí para chegar agora eu entender tudo. É, Eu pegar e falar: "Meu", e eu ficava me perguntando por que que eu comecei tanto pelo exercício, por que que eu sempre fui tão ativa, é, faço treino com tanta intensidade, né. Gente, é aí isso aí. quando rasgou o véu, eu Rasgou o entendi a véu. missão, falei: "Gente, é isso", Entendi, pra gente. traduzir. E aí, você fala: "Poxa, por que que eu não entendi antes?". Porque não era Não hora, era a hora, não era. né. E aí a gente fica eu fico mais apaixonada ainda
pela espiritualidade, Foi maravilhoso, tudo junto, tudo junto, né. porque eu falo assim, tudo tem um motivo. Sim, E olha, eh, quando a gente tá aberta para entender, não que você não vá sofrer, porque a vida é cíclica, normal, né, não é que é um sofrimento, são desafios. Eu gosto de desafios. usar essa palavra, É, é, né, e é sempre assim. Mas quando a gente está com uma mentalidade aberta e a gente está estudando e está fazendo conexão, e está disposta a aprender, uhum, fica tão mais leve, é mais leve. é mais leve, E as coisas parece que fala: "Nossa, era se fosse antigamente era tão mais pesado, agora tá tudo certo, tá tudo se encaixando", se né. encaixa. Tem a sincronicidade, a gente começa a entender que o universo manda pra gente a todo momento a sincronizi Impressionante. né. E aí a gente fala: "Mas por que que eu nunca vi isso antes, né? O que que tá acontecendo comigo?". E quanto mais eu estudo e trabalho com espiritualidade, mais coisas vão abrindo Vai, caminhos. é lindo, Né, é uma coisa muito doida, né. muito. Então e eles sempre estão falando com a gente fala: "Ó, vamos conversar? Vem aqui que eu preciso da sua ajuda", tem que pedir, a gente tem que pedir, né. Então tudo É, dá se alinha. permissão. Eu entrevistei o Américo Barbosa 2 vezes, ele fala Ah, é muito isso, e maravilhoso. eu aprendi isso com ele, ele fala assim: "Você tem que falar: 'Eu permito que os Sim, anjos me ajudem'". Ele isso. fala: "Se você não permitir, como é que eles Não, vão te é ajudar?". livre-arbítrio, Livre-arbítrio. você tem Então, que entender. assim, isso é expansão de consciência. Então, às É vezes, a isso pessoa aí, assiste um podcast, cai num podcast desse, nada é por acaso. nada é por acaso. E tudo é de acordo Exatamente. com o momento que a gente está vivendo, Com né. certeza. Aí você olha para trás, para chegar onde eu estou aqui trabalhando com espiritualidade, eu tive muitas coisas, muitas histórias. E hoje eu olho para trás, Josiane, e falo: "Nossa, eu entendi porque eu passei por isso", É que nem eu. né. Eu entendi porque eu fiz ressonância harmônica com Hélio Couto, né. Eu tenho alguns professores, né, o Hélio Sim. Couto, Wagner Borges, o Valdo Vieira do IPC, então, tive alguns professores. E aí eu olho para trás e falo: "Por que que eu sofri naquela época que eu fiz a ressonância?". Muitas sombras subiram. A gente tem Muitas várias, né. Eu peguei e e comecei a fazer um catarse, né. caderno, catarse total. Falei: "Vou fazer um caderno", eu fiz um caderno das sombras. E eu tentava olhar e falar: "Mas por que que eu tive essa atitude?". Eu comecei a me como se eu fosse a minha psicóloga, porque não tinha muita ajuda, ainda bem que meu marido ainda ele também faz projeção astral, tal, ele não trabalha com espiritualidade, mas ele estuda comigo, então eu conversava com ele. Tem gente que não tem nem com quem conversar. Então, eu ficava tentando entender as coisas, tal, e hoje eu sei que foi um caminho. Uhum. E se tivesse sido antes, não Não, ia dar jogo, não. sabe, Você eu não não estava estava pronta. nessa frequência, porque você não estava com a mentalidade para acessar essa frequência, Exato. né. E aí a gente vai É. entendendo, né. Eu Acontece assisto Hélio todo é dia. Então são os maravilhoso, meus mestres, ele, Joe Dispenza, maravilhoso Bruce também. Lipton, Não, livros. maravilhoso. Eu tenho os cursos do Hélio, vitalício. Eu também. Eu assisto e assim, cada vez que É tem dife aulas dele, que é eu assisto diferente. hoje, que eu Uhum. assisti há um tempo atrás, eu tenho Diferente outro entendimento. entendimento hoje. Total. Por quê? Porque eu estou sempre estudando, A gente tá vivendo isso. vivendo isso. Quando eu assisti a primeira vez o Hélio, quem me apresentou o Hélio foi o meu marido. Ele falou: "Ó, esse cara ele fala tudo que você tá falando aqui, e legal". Daí comecei às vezes eu não entendia quase nada, 2 horas de vídeo. Falava: "Gente, o tic-teco aqui", Não dá, no começo não né. dá. É, Falei: "Não é possi". Aí eu é, ouvia de novo o vídeo, aí eu começava a entender. Aí hoje eu assisto o mesmo vídeo, é tudo mais você fala: "Nossa, por que que eu não entendi isso antes?". Porque não era a hora, não eu era estava no caminho. E a sim. gente sempre tá no caminho, não dá pra parar de estudar, Não, nunca, né. nunca. Então você olha aquilo, se as pessoas entendessem que quando a gente se conecta com a sua centelha divina e tudo começa a ficar mais harmônico na tua vida, todo mundo ia correr para estudar. É isso, Exatamente. né. É. Então, a gente vive experiências, então é mais fácil de contar porque a gente viveu, né. Mas quem ainda não está, estude, entenda que tudo é energia, tudo é frequência, Uhum. tudo. Tudo. E quando a gente entender A isso pessoa usa celular, passe livre no metrô, a gente é, tá usando aqui é, internet, mas rádio, cadê o cabo? exato. Cadê? Se eu botar o microscópio aqui, eu vou É ver isso aí, ritmo, a onda, é isso, tudo é uma onda. E tudo. assim, aí você faz o exame lá, né, eletromiografia, Isso, sai em hertz, é.
que é a frequência vibracional dos teus músculos na hora do exame, as É inervações, exatamente. eletroencefalograma. É isso Cada onda cerebral que a gente tá tem uma frequência. O coração, eletrocardiograma, não vem total, assim? total. Aí você acha que quando a gente fala de frequência vibracional na física quântica, que é comprovado em laboratório, é mentira, é Né, mística. então, exato. Aí fala: "Não, isso Não daí é é. místico, isso Nós daí". temos um campo, Olha, para né. você ter uma ideia, quando eu me conectei com a egrégora para começar a trabalhar, eu estava sentada tomando café da manhã, e aí, Josiane, começou a aparecer uns raios verdes fosforescentes no meu ouvido aqui esquerdo. E eu comecei a sentir umas que estava sintoniza sabe aquele rádio antigo que tinha que ele sintonizava com uma Sim, bolinha? sim, com a Eu bolinha. ficava tum, 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 mas Hum. bem forte no meu ouvido esquerdo, e vários raios verdes. Eu tinha barulho. Tu, Então, tu, 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 é tu, isso tu, tu. aí. É, Aí eu falei: "Gente, que é isso?" E ficou é, mais de meia hora, 40 minutos. Aí eu mandei um recado pro meu marido, eu falei: "Ó, se der um piripaque em mim, é. eu tive isso, isso e É isso". ajuste de É. frequência. Aí eu sentei ancorei com a egrégora, eu falei: É. "Gente, galera, o que tá acontecendo?" Daí eles falaram, mas bem assim, meio deboche, tá? A gente tá ajustando a sua frequência para as histórias e pra terapia ficar mais rápida. Então eles estavam ajustando a minha frequência para eles ficarem mais rápido a codificação deles É. para entrar no meu chakra coronário e pineal. Eu tenho às vezes no É ouvido, isso no aí. olho. Eles estão frequenciando a É a gente. gente, eu sei. Eles à noite, eles É, fazem isso, é, né. Então assim, é é até legal falar, porque desmistifica muita coisa. é. E tem gente que fala: "Nossa, né, que viagem", mas vocês não têm noção o que que a espiritualidade faz e a gente não tem noção, Não tem. né. Então o mundo espiritual é maravilhoso, desde que você se conecte com as pessoas com o lado certo, Com o lado certo, né. estando numa frequência vibracional, sendo intencional, Sim, né, colocando em prática esse orar e vigiar e que vem de um cérebro desperto, do aqui sim, e agora. sim, isso aí. E para isso você precisa de corpo, porque você precisa de químico. O Precisa. químico tem que estar se você está no estresse, Não, só não no não dá. simpático, luta e fuga, no cortisol, Não, dormindo pronto. mal e É, sedentário e com é, dor, então nem se fala. nem se A fala. dor na coluna, filha, a dor, que é a realidade de muita gente, Muita. coloca essas pessoas nessa frequência É vibracional, isso lá aí. embaixo. Tanto é que essas pessoas perdem até empatia, só reclama, Vive né. reclamando, Elas vibram na raiva, é um cérebro no porque medo. tá doendo, É né. isso que a dor faz. Você não É. precisa sentir que tem Mas por coluna. quê? Porque não trata as causas. Então, Porque o ah, sistema nos impõe é isso ficar à base de aí. remédio para dor. Exato, o remédio E remedia, tratar né, ele não sintoma, cura. aquela fisioterapia que só vai no cotovelo, É, você sendo é, que a causa não está no cotovelo, ele está é, doendo, mas a causa não está ali. exatamente. Então é isso, aí a pessoa não entende por que que a vida dela está travada, que ela não acessa o espiritual e se conecta com o obsessor. Por Exato. quê? Porque ela vive mal, Ela vive mal, porque ela não entendeu não ainda entendeu? que tudo é uma coisa só, É uma coisa né. só. E quanto mais dor, mais raiva, mais sentimento negativo, mais eles suga a nossa energia Aí eu negativa. falo que o corpo ou ele é o portal ou ele é o túmulo. É isso aí. Então, assim, tudo eu trato muita gente que tem problemas, né, de doença, tal. Eu falo: "Gente, sempre é médico da terra", até a egrégora fala: É, "Tratar com o médico da isso, terra", porque o médico da terra vai isso. tratar o corpo. A gente trata o espiritual, porque às vezes tem que liberar coisas que estão no nosso campo Sim. energético para acelerar o Não, e tratamento. eles muitas vezes, eu acredito cegamente nisso, coloca aquele profissional no teu caminho, Não é por não acaso. é por acaso, Mm-mm. não é Mm-mm. por acaso, eu vejo muito isso lá com os meus pacientes, coisas que eu falo que vem, a pessoa fala: "Meu Deus, como que ela", entendeu? Então assim, Não é por acaso. a gente tem que estar atento com a nossa rotina, com a nossa vida. Exato, exatamente. É por isso que a máscara do avião cai primeiro pra gente, né, não é É, para o você tem outro, que primeiro se tá bem, senão você não consegue ajudar ninguém. Eu ninguém. falo pra todo mundo: "Gente, se você não tá bem com você, você não vai amar ninguém, você não vai ajudar ninguém, porque não é verdadeiro". É. Não, e Simples. como todos nós somos conectados e emaranhados, né, Sim, uma teia, se sim, você tá mal, você vai arrastar todo mundo contigo. com certeza. A tua família, começando pelo teu lar, os É teus isso aí. animais, o teu filho, Tudo. o teu A gente marido, tem que estar o bem para os dinheiro da animais. É família, isso, tudo, porque é é uma isso aí, coisa só. isso aí. Então, um que se levanta, quantos ele levanta? Um Muitos. desperto, desperta quantos? Exato. Você sabe que é muito verdade. A minha família é dos 2 lados é católica, né, mas quando eu comecei a fazer a terapia, Eh, eu nunca achei que ia acontecer isso, mas olha que engraçado. Eu tive sempre mais conexão com a família do meu pai. A minha avó, ela nasceu, no interior, tal, né, então ela nasceu, no meio do mato.
Ela era índia, Hum, então quando eu me conectava com ela, ela falava como ela fazia com as plantinhas, eu achava o máximo isso, né. E as minhas tias falavam: "Thaís, vem plantar aqui comigo, porque quando você planta", elas me chamavam de menina do dedo verde, né, a menina do dedo verde. "Ele cresce tal, tal". E elas ensinavam, tal. Aí eu comecei a fazer terapia. A família da minha mãe, católica, então eles ficam meio assim: "Ai, vai mexer com espírito, né", e não tem nada a ver, você é um espírito, crença. é crença limitante. Mas a família do meu pai, um dia, ó, nada é por acaso, eu fui na casa da minha tia, fazia anos que eu não via minha tia, eu falei: "Eu preciso ir lá". E aí eu comecei a tratar o meu primo, que tá com problema de vício, tudo. Sim. E minha tia falou: "Olha, eu não sei mais o que eu faço". E eu falei: "Tá bom, você acredita?" Ela falou: "Thaís, você falando, eu expliquei pra ela, eu acredito, vamos ver o que vem". Ok. Aí comecei a tratar. Ela me ligou 2 semanas depois, ela falou: "Você não acredita". Os filhos dele ficavam na casa da minha tia que cuida, né. Ela falou: "Você não acredita, ele tá me ajudando, ele tá fazendo compra, ele tá limpando o quarto, ele não fazia nada, ele tá trabalhando bem, ele nem queria ir trabalhar". Então, você vê, só de mudar a Liberou. frequência, e ele começou a beber menos. Era isso que a gente tinha que tratar. E aí, um tempo atrás, acho que foi no finalzinho do ano passado, eu falei: "Ai tia, tá tudo bem e tal, né, se eu for pra aí", ela mora no interior, "eu vou te visitar". Ela falou: "Você acredita que ele não tá bebendo mais?". Eu falei: "Eu acredito". Porque eu tive que fazer. Ele tinha 18 obsessores, tá. Vício, né. Então eu tive que fazer limpeza nele, limpeza nela, a história que veio tem a ver com ela, e tive que fazer limpeza de ambiente, pra fechar portal e tudo. Caramba. E aí os meus primos começaram: "Ah, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer". Aí é pronto, aí a gente eleva, todo mundo Sim. muda. E tu consegue fazer online, né, Eu Thaís? faço só online. Só online, né? Então como que é? A gente tem que eu tenho um site que a pessoa entra, thaisjoiaterapias.com.br/mude de vida. Lá ela entra, ela agenda a sessão descoberta. Ah, O que que é a sessão descoberta? É um bate-papo de 45 minutos, que eu ah, preciso conversar com a pessoa para ver qual é o foco ou pra os focos entender. que eu vou tratar. Então, também eu mostro o que que a egrégora faz no campo dela, porque ela precisa entender o que que vai acontecer. Às vezes a pessoa sente, às vezes tem catarse. Então, eu entendo o que eu vou tratar, mostro pra pessoa o que que vai acontecer, e aí a pessoa fala: "Ah, eu quero, vai ser um foco, 2 focos", enfim, depende muito o que que a pessoa precisa tratar naquele momento. E aí eu faço ancorada com a egrégora, eu fico 3 dias a semana ancorada, fazendo todas as terapias da semana, e no domingo eu dou os feedbacks pra todo mundo. Que legal. Então, eu tenho que ficar quieta, eu não posso ter celular, nada do meu lado, né, quando eu tô ancorada. Aí eu vou fazendo todas as fichas de anamnese e no domingo eu dou o feedback. E no caso, você consegue fazer de várias pessoas da família? Consigo, tem gente que fecha pacotes para tratar todo Pacotes, mundo. Eu entendi. só não posso, por exemplo, eu quero fazer minha, do meu marido, dos meus filhos. Ok, mas eu quero que meu marido faça a dele. Se eu fizer uma e vier alguém na linha de relacionamento para tratar junto, eu não posso tratar a pessoa que veio na linha por enquanto. Só quando a egrégora der alta dessa primeira terapia. Aí, Entendi. quando É um finalizar a processo. primeira, a gente faz a segunda. É uma hierarquia, né? É, Tudo é porque hierarquia. eu vou entrar no campo da pessoa, É, quanta coisa que eu vou limpar. Eu é. não posso cruzar, focos, entendeu? Só se a egrégora foi um caso extremo e essa egrégora fala: "Ok", né. Mas assim, e cada terapia leva em torno, até a egrégora dar alta, de 30 a 40 dias. Porque é o período que eles me pedem para eles Que maravilha. limparem o campo da pessoa. Quando tá daí eu faço, depois dos 30 dias que a egrégora pede, eu refaço a terapia, Sim. e de lá eu vejo se a egrégora deu alta ou não. Ou não. Se deu alta, se quiser fazer outra, pode fazer, tá livre. Se Sim. não, tem que Trabalho maravilhoso. Repete o site pra gente, fala aí. é Thaís Joia, Taisjoia, Hã. terapias.com.br/mude Mude de de vida. vida. É. E eu quero também te presentear com um livro que tem 18 histórias Olha. aqui, Josiane, de todos os meus clientes que passaram comigo. Eu tirei 18 histórias, claro que eu mudei nomes, né, que ninguém precisa saber quem é, mas é o que a sua alma sabe que você ainda não entendeu. É Que tudo isso que a gente legal. conversou hoje. Em Egrégora de Santa Santa Esmeralda. Esmeralda. Gratidão, egrégora de Santa Esmeralda. E foram histórias canalizadas, né, nos tratamentos, Ó, gente, e eu trago uma história de cada pra lá, aqui. aí, eu trago uma história de cada foco.
relacionamento familiar, conjugal. E onde que as pessoas, conseguem esse livro? Tá em joiaterapias.com.br/livro. /livro. É, Ai, Thaís, muito obrigada. Foi muito bom o nosso episódio. Eu eu que estou muito agradeço. feliz com todo esse conhecimento. Fiquei mais feliz ainda de conseguir fazer aí algumas costuras com o meu conhecimento também. Maravilhoso, tem tudo a ver, Foi maravilhoso. tudo a Muito ver. obrigada, E viu? nada é por acaso. Nada é por acaso. Muito obrigada eu. Olha, eu estou muito grata. Gente, eu quero fechar esse episódio falando para você que veio aqui na minha mente. Tudo isso que a gente conversou é para essa aqui, né, que eu tenho que olhar. Eu ando muito perdida com essas câmeras aqui. Se você não mudar a sua energia, nada muda, né. Então, como a gente falou, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então, todos os profissionais de todas as áreas dentro da espiritualidade estão aqui para nos ajudar, como profissionais da área da saúde também. Sim, E muitas vezes a gente coloca a culpa no profissional, fala que: "Ah, eu fiz esse tratamento, para mim não funcionou". Por quê? Porque a gente tira de nós a responsabilidade. Só que é a sua energia que está em jogo, né, se você não mudar a energia, nada muda. E a sua energia, a maior parte dela, né, que você emana para o campo, vem dessa matéria aqui, porque você é energia condensada em matéria. Então, se você não cuidar do corpo físico, você não vai ter os químicos, a biologia, para que você consiga elevar a tua frequência e fazer com que todo esse trabalho funcione com e que certeza. você mude a sua vida literalmente, né. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês. Quero agradecer sempre a audiência. Deixa aqui para mim o teu like mais uma vez, eu quero reforçar isso, porque isso ajuda esse podcast a se manter aqui, ajudando você e também a outras pessoas. O seu comentário e compartilha com outras pessoas, tá bom? Muito obrigada, gratidão e até o nosso próximo episódio.